Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio de Follow Him. Este foi um momento realmente emocionante para mim. Sou um jovem estudante de pós-graduação, casado há pouco tempo, e algo que publiquei ajudou a gerar algumas mudanças, algumas atualizações nas escrituras. Devo lhe dizer que os 2 arquivistas metodistas com quem trabalhei acham que isso é a coisa mais legal do mundo. Eles disseram: espere, a pesquisa que você fez aqui nos arquivos acabou resultando em mudanças nas escrituras dos santos dos últimos dias. Eles fizeram um comunicado à imprensa sobre isso. Foi muito empolgante. Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou o apresentador. Estou aqui com meu co-apresentador, John Bytheway. John, ouça isso. Você é um co-apresentador tão bom quanto nós, ouvintes, e as pessoas do Follow Him nunca souberam. Isso é perfeito para você, John. Acho que você está descrevendo perfeitamente o podcast A História da Igreja é Importante. Bom trabalho. Sim, esse é um bom podcast. Essa é a sessão 40, versículo 10. O Senhor promete uma bênção tão grande como você nunca conheceu. Isso é lindo. John, hoje temos a companhia do Dr. Christopher Jones, do Departamento de História da Universidade Brigham Young. Bem-vindo, Dr. Jones. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, Hank e John. Isso é emocionante. O Dr. Jones é altamente recomendado. Estamos examinando as sessões 37, 38, 39 e 40. Vamos fazer um grande movimento, ou pelo menos o Senhor vai nos dizer para fazermos um grande movimento. O que você pensa quando pensa no fim do período de Nova York e na entrada em Ohio? Você chamou isso de uma grande mudança. Penso em quantas pessoas em nossa época tiveram de fazer as malas e se mudar, e como essa é uma experiência alegre e divertida. E com que frequência essas pessoas que são convidadas a se mudar em meio a outras provações, mudar e não conseguir criar raízes, deve ser difícil para elas. E tenho certeza de que o Dr. Jones pode nos falar um pouco mais sobre a mudança na época deles e a mudança na nossa época. Quando pensamos em mudança, pensamos, serão 2 semanas difíceis. Quando eles pensam em mudança, não consigo imaginar que eles vão até a U-Haul e pegam um caminhão alugado. Christopher, ao examinar essas sessões, o que você espera? Sim, há muitas coisas pelas quais estou ansioso. Acho que, antes de mais nada, estou animado com essas sessões porque, apesar de ser uma grande mudança de Nova York para Ohio, acho que essas 4 sessões são aquelas que nós, como leitores, muitas vezes passamos rapidamente. Sim, há um pequeno e agradável contexto histórico aqui. Eles estão se mudando para cá. O Senhor está ordenando que eles façam isso. Mas esses são os que, de outra forma, lemos e depois passamos para as coisas mais interessantes. Acho que quando nos aprofundamos mais no contexto histórico dessas sessões, quando tentamos aprender mais sobre as pessoas do que sobre os lugares e os eventos mencionados, essas escrituras podem ganhar vida para nós, leitores. Isso é fantástico, porque essas não são as sessões em que você perguntaria a alguém: ei, qual é a sua sessão favorita de doutrina e convênios? Raramente você ouviria alguém falar das sessões 37 a 40. Exceto eu. Sessões 39 e 40. Minhas 2 favoritas. Eles são. Ok, eu adoro isso. John, quantas vezes já nos despedimos dizendo, ok, agora essa é a minha favorita por causa do que um convidado nos mostrou? Ver algo sob uma nova luz. Você está certo. Costumo dizer a meus alunos que essas fotos são em preto e branco. John, o Dr. Jones não esteve conosco antes, mas, como eu disse, ele é altamente recomendado. Você tem algumas informações. Já fez uma verificação de antecedentes? Sabemos alguma coisa sobre esse cara? Sim, Christopher Cannon Jones. Adoro esse nome do meio.
Meu presidente destaca que me designou para ir em uma missão. Era Cannon. Meu filho de 12 anos, cujo nome do meio também é Cannon. No ano passado, pudemos assistir a um jogo da Universidade Brigham Young. Um membro do ROTC da Universidade Brigham Young estava em uma de minhas aulas e convidou meu filho para ir ao campo no intervalo. E, quando eles deram o pontapé inicial para começar o segundo tempo, meu filho conseguiu disparar o George Q. Cannon. Isso é incrível. Ele ganhou uma camiseta que dizia: "Eu despedi George Q. Cannon." Foi incrível. Então, sim, foi maravilhoso. Oh, isso é ótimo. Christopher Cannon Jones, professor assistente de História na Universidade Brigham Young. Ele ministra cursos de História Americana Antiga, História Religiosa Americana e História da Escravidão, do Comércio de Escravos e da História da Família. É coeditor do livro Missões Protestantes e Mormons nos séculos XIX e XX, em coautoria com David Golding, publicado pela Cornell University Press. Não é interessante? Atualmente ele atua como editor do Diário de História Mormon, vive em South Jordan com sua esposa Karen e seus 4 filhos ativos, um dos quais já disparou um canhão em um jogo de futebol. Christopher, estamos muito felizes por você estar aqui e obrigado por reservar um tempo para nós. Sim, muito obrigado por me receber. Gostei de ouvir vários dos episódios que vocês fizeram este ano com diferentes convidados e estudiosos. E, sinceramente, sinto-me honrado por estar aqui. E, mais uma vez, espero realmente que possamos nos aprofundar um pouco hoje nessas sessões e nos aprofundar bastante para entender quem são essas pessoas e o que o Senhor está tentando dizer a elas e a nós. Eu adoro isso, John. Já conversamos sobre isso antes. Passei a amar a história. Comecei quando estava no ensino médio, sabe? Em outra vida, eu poderia ter feito disso uma carreira. À medida que continuei a crescer e a entender a história, e ainda estou tentando entendê-la como ciência, percebi como é difícil. Sim, e acho muito valioso um historiador que segue essas regras de erudição e história de fontes originais e outras coisas, e então você pode descobrir o que realmente aconteceu. É como voltar aos jogos de futebol. Vamos até a cabine, analisamos e vemos o que realmente aconteceu. Certo. Christopher, acho que em nossos dias, e você pode comentar sobre isso, cada membro da igreja tem de se tornar uma espécie de mini-historiador. Estamos chegando ao ponto em que alguém diz: "Você leu isso da história? Você leu isso da história? Você sabia disso da história?" E de repente dizemos: "Ah, eu não sabia disso." Portanto, antes mesmo de começarmos, você tem alguma recomendação ou algo que diria a alguém que está dizendo: "Não sei como olhar para uma história. Tudo isso é muito complicado." Sim, acho que isso não é incomum e acho que é uma resposta justa. Passei os últimos 20 anos de minha vida treinando para ser historiador e fazer história. Portanto, não é algo que eu ache que alguém possa aprender a fazer da noite para o dia, mas acho que há muitos recursos incríveis por aí que as pessoas, inclusive os membros da igreja, ao estudarem Doutrina e Convênios este ano, podem aproveitar para ajudar a aprofundar sua compreensão da história por trás dessas revelações. Sou um grande fã do livro de Stephen Harper, Compreendendo a Doutrina e Convênios. Sei que você já teve o Dr. Harper como convidado no passado. Penso no trabalho incrível que a equipe do projeto Joseph Smith Papers fez nos últimos 20 anos, disponibilizando gratuitamente essas imagens de alta resolução de todos esses documentos. Mas também, se você acessar o site do projeto Joseph Smith Papers, encontrará planos de aula, notas históricas e resumos biográficos de todas as pessoas mencionadas e de todos os lugares mencionados. E isso pode realmente permitir que você se aprofunde para entender a história por trás disso. Doutrina e Convênios é único porque, ao contrário dos outros livros de escrituras que temos, ele não conta uma história. Não há, e então Jesus foi e fez isso, e então os apóstolos foram e fizeram aquilo. Não é uma história narrativa como a que encontramos no ano passado no livro de Mormon. Em vez disso, temos esse conjunto de revelações discretas, um conjunto de revelações independentes, que são recebidas e que nem sempre são colocadas em ordem cronológica.
Portanto, estamos indo historicamente para frente e para trás, de uma forma ou de outra. Mas quando você se aprofunda na história por trás dessas revelações, pode começar a entender a narrativa histórica por trás delas, o que lhe permite ver a maneira como o Senhor trabalhou com esses primeiros santos na edificação da igreja. Todos os historiadores com quem conversamos disseram algo como: meu medo não é que vocês saibam muita história da igreja. Meu medo é que você saiba muito pouco. Tenho visto isso à medida que aprendemos. Sim, eu também. Não precisamos ter medo de nada. Vá descobrir o que aconteceu. Descubra o máximo que puder. Acho que Hank, quando você disse história, como a palavra que ouvimos no ensino médio, oh não, é a história que estamos aprendendo, são histórias, são pessoas reais e as cores ganham vida. Não é tudo história quando você olha dessa forma? John, os historiadores que tivemos este ano disseram muitas vezes que gostam de dar graça às pessoas quando elas olham para trás. Eles tentam não julgá-las com severidade porque elas não estão aqui para se defender, certo? Não estão aqui para dizer: espere, 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 espere. Você não está entendendo. Estou animado para hoje. Deixe-me ler o manual do Vem, segue-me e vamos começar. Para os primeiros santos, a igreja era mais do que um lugar para ouvir uma pregação no domingo. As revelações usavam palavras como causa, reino, Sião e muitas vezes trabalho, o que pode ter sido parte do que atraiu as pessoas para a igreja restaurada. Por mais que amassem a doutrina, muitos também queriam algo sagrado ao qual pudessem dedicar a vida. Mesmo assim, obedecer ao mandamento do Senhor de 1830 de se reunir em Ohio não foi fácil para muitos, pois significava deixar lares confortáveis para uma fronteira desconhecida. Hoje podemos ver claramente o que aqueles santos só conseguiam ver com os olhos da fé. O Senhor tinha grandes bênçãos esperando por eles. Em Ohio, a necessidade de se reunir em Ohio já passou há muito tempo. Mas os santos de hoje ainda se unem em torno da mesma causa. Para gerar Sião como aqueles primeiros santos, somos convidados a abandonar os cuidados do mundo e confiar na promessa do Senhor de que receberemos uma bênção tão grande como nunca conhecemos. Uau! Dr. Jones. Christopher, por onde você quer começar? Podemos nos posicionar aqui historicamente onde esses santos estão em dezembro de 1830? Algumas das coisas que eu compartilharei aqui podem ser um pouco repetidas de discussões anteriores, mas acho que é um pano de fundo crucial para entrarmos nessas revelações. Estamos aqui em dezembro de 1830, em um momento que se mostra realmente crucial no início da história da igreja, que mais uma vez havia sido organizada 8 meses antes. Estamos apenas começando. Em novembro, apenas um mês antes, Deus havia chamado Parley Pratt, Peter Whitmer Jr., Ziba Peterson e Oliver Cowdery para a primeira missão. Eles foram chamados para ir até as fronteiras dos Lamanitas e pregar o evangelho aos nativos americanos. Isso se refere à terra a oeste da fronteira mais distante dos Estados Unidos na época, a oeste do Missouri. Christopher, odeio interrompê-lo, mas que tipo de viagem é essa em 1830? Quero dizer, até mesmo de Nova York para o Missouri hoje, você está indo? Ok, é uma longa viagem. Sim, o que é isso em 1830? Não é uma viagem agradável, pois esses missionários estão aproveitando o recém-concluído canal Erie, que havia acabado de ser concluído 5 anos antes. Isso, pelo menos na primeira parte da viagem, simplificou um pouco as coisas para eles. Eles embarcam em um pequeno barco e descem o canal que os leva a Ohio, e de lá viajam por rio ou por terra, provavelmente caminhando a maior parte do tempo.
E novamente eles partiram para essa missão quase que imediatamente. E isso foi no inverno, certo? E não sei se você já passou algum inverno no norte do estado de Nova York, ou no nordeste de Ohio, ou mesmo no Missouri. Esses não são lugares agradáveis para se estar em termos de frio, neve e coisas do gênero. Essa é uma viagem bastante pesada, para dizer o mínimo, como acho que a maioria dos ouvintes sabe. Eles fazem uma parada no nordeste de Ohio ao longo do caminho e param lá para visitar o velho amigo de Parley P. Pratt, Sidney Rigdon, que é um pregador batista independente, um pregador experiente, um cara muito inteligente. Ele está liderando uma congregação de pouco mais de 100 pessoas, e eles param apenas para cumprimentá-los, talvez para passar a noite, comer alguma coisa com eles e compartilhar a mensagem do Evangelho restaurado com eles. Sidney Rigdon e sua congregação ficam impressionados com a mensagem. Muitos sentem a necessidade de aprender mais e, por fim, decidem se unir à igreja. E essas conversões em massa no nordeste de Ohio, têm implicações imediatas para a igreja. Número 1, mais do que dobra a população total da igreja nesse momento. Então, de repente, estávamos em Nova York e talvez fôssemos uma igreja da Pensilvânia e agora somos uma igreja de Ohio em termos de localização dos membros, mas também essa figura de Sidney Rigdon como uma pessoa muito importante. O historiador Richard Bushman o chamou de o mais auspicioso convertido até hoje. Uau! Joseph Smith fica imediatamente impressionado com Rigdon. Ele é, nas palavras de David Whitmer, um estudioso da Bíblia de primeira linha e um pregador experiente com todo tipo de experiência. Ele esteve envolvido não apenas com as igrejas batistas tradicionais e independentes, mas também com as igrejas de Cristo. Esse é o movimento das velas de pedra, que se enquadra em um grupo mais amplo ao qual os historiadores se referem como restauracionistas. São pessoas que estão lendo o Novo Testamento e olhando para ele como um modelo para a restauração da Igreja de Cristo. Essas são pessoas que olhamos para trás e as vemos como preparadas pelo Senhor para aceitar o Evangelho quando ele chegasse à sua porta no inverno de 1830. Se você é Joseph Smith, você deve pensar: uau! De verdade? Sim, Sim, com certeza. está funcionando. E, além disso, o braço direito de Joseph Smith, escrevente durante o processo de tradução do Livro de Mórmon e, mais recentemente, escrevente no processo de tradução da Bíblia Nascente de Joseph, acaba de ser chamado para essa missão. Esse é Oliver Cowdery. Ele foi enviado para essa missão. Joseph está precisando de alguém para ajudá-lo nesse trabalho. Quem melhor do que esse estudioso da Bíblia que acabara de ser batizado? Assim, quando Sidney Rigdon chega a Nova York para conhecer Joseph Smith, ele o abraça e imediatamente o recebe na igreja, mas também em seu círculo íntimo, e pede que ele ajude no processo de tradução da Bíblia. Essa é a tradução de Joseph Smith, ou a versão inspirada da Bíblia que Joseph Smith havia começado a fazer anteriormente. Essa é a história que prepara o cenário para as revelações que discutiremos aqui hoje. Nas sessões 37 a 40, na sessão 37, essa é uma revelação recebida pouco antes do final do ano civil, pouco antes do final de 1830. Em 30 de dezembro de 1830, Joseph Smith recebe uma nova revelação, na qual ele e Sidney Rigdon aprendem que não é conveniente que vocês traduzam mais até irem a Ohio. Além disso, não apenas Joseph Smith e Sidney Rigdon receberam o mandamento de ir, mas, de fato, o Senhor ordenou que eles também visitassem os outros ramos ao redor do estado de Nova York e dissessem a essas pessoas que o Senhor agora ordenou que se reunissem em Ohio. Em Ohio, eles devem encontrar Oliver Cowdery quando ele retornar de sua missão com os outros 3 missionários do Missouri. E lá o Senhor indica que Oliver lhes dirá a localização da Nova Jerusalém. Se você está pensando na melhor maneira de encerrar o primeiro ano da existência da igreja, é difícil para mim imaginar algo muito maior do que isso. Certo, todo mundo vai fazer as malas e se mudar. Vocês irão para o Ohio, e eu adoro o fato de eles o chamarem de Ohio por aqui. E Oliver Cowdery vai encontrá-los lá. Você vai conhecer todos esses novos membros da igreja em Ohio,
E depois vou lhe contar mais sobre a prometida Nova Jerusalém, para onde todos vocês vão se mudar e ajudar a construir essa cidade e essa comunidade em antecipação à segunda vinda de Cristo. Essa é a melhor maneira possível de encerrar o ano de 1830. É como o final de uma temporada em um programa da Netflix. Tipo, uau, fique ligado. Hank, gostaria que você falasse sobre esses 3 ramos e famílias da igreja que, de repente, foram todos para Ohio. Sim, é interessante porque você pode colocar uma família em uma cidade. Portanto, basicamente, temos 3 ramos da igreja. Temos os Smiths em Palmyra, em Manchester. Temos os Whitmers em Fayette, que fica a cerca de 1 hora de Palmyra, 1 hora a leste. Se você estiver dirigindo, se for mais 2 horas, 2 horas e meia, chegará a Colesville, que é onde está a família Knight. Esses são basicamente os 3 ramos da igreja, e eles estão bem distantes um do outro. Sei que, para nós, pensamos, eles estão no mesmo estado, como acabamos de dizer, viajando. Pensamos, cara, 2 horas e meia em um ônibus? Isso é muito tempo, isso são dias. E então, para essas 3 famílias, tudo bem, vamos embora. Christopher, adorei como você disse que isso é enorme. Você e eu pensamos, bem, não é de Nauvoo a Salt Lake. Espere até eles chegarem lá. Eles não fazem ideia do que está por vir. Eles não têm ideia de nada que está por vir. Sabem apenas que o Senhor lhes ordenou que fizessem as malas e se mudassem para Ohio. Olhando para trás, em 2025, dizemos que há muitas coisas interessantes esperando por vocês em Ohio. Vamos construir o primeiro templo desta dispensação. O Senhor e os seres angelicais aparecem às pessoas nesse templo. Enviaremos mais missionários de Ohio para todo o mundo e centenas de outros conversos se uniram à igreja aqui. Que coisa emocionante. Eles devem ter ficado muito empolgados. Eles não sabiam de nada disso. Tudo o que sabem é que estão sendo instruídos aqui, ordenados a arrumar todos os seus pertences e partir. Para muitos deles, o único lar que já conheceram é um pouco mais do que simplesmente entrar no ônibus e seguir pela estrada. E não há realmente a chance, depois de se mudar de Nova York para Ohio, de voltar e fazer visitas anuais à sua família lá. Isso é muito mais importante em 1830 e em 1831 do que em 2025. Isso pode ser um adeus para o resto de nossas vidas. Sim, com certeza. Certo. Adeus aos meus vizinhos, adeus aos meus primos, tias e tios. Penso em um ouvinte em casa dizendo, não sei se posso fazer essa coisa difícil que me pediram para fazer. Seja um chamado, ou talvez sair e servir em uma missão. Você quase soa como um anjo de anos no futuro dizendo, há grandes coisas por vir. Como você não está mais animado? Há coisas incríveis por vir, mas no momento não estou vendo isso. E na sessão 38, a revelação seguinte, acho que o Senhor, ciente de que haverá algumas ansiedades, alguns medos, alguma hesitação, imediatamente começa a prometer bênçãos magníficas aqui. Ele nos diz, santos, vão para Ohio, e lá eu lhes darei a minha lei, e lá vocês serão investidos de poder do alto, e a partir daí, quem eu quiser irá entre todas as nações e lhes será dito o que devem fazer, pois tenho uma grande obra reservada. Esse é o versículo 32 da sessão 38. Acho que o Senhor está muito ciente de que as pessoas estão abordando isso com alguma hesitação e algumas reservas, e Ele está tentando acalmar esses medos. Agora, novamente, eu lhes darei a minha lei. O que isso significa? Que vocês serão investidos de poder do alto e, então, enviaremos pessoas para pregar o Evangelho e grandes bênçãos estão reservadas, e isso pode parecer empolgante, mas, novamente, eles não sabem especificamente o que isso significa. Eles ainda não sabem que um templo está sendo construído em Ohio, não sabem plenamente o que significa ser dotado de poder do alto. Essas parecem ser bênçãos legais, mas, novamente, ainda há alguma hesitação. E isso é algo muito importante para se pedir a alguém. Em abril de 2021, o presidente Henry B. Eyring falou sobre quando ele foi selado no templo de Logan, e foi o presidente Spencer W. Kimball
quem realizou o selamento. Ele disse ao presidente Aaron e sua esposa Hal e Kathy que vivessem de modo que, quando o chamado chegasse, vocês pudessem se afastar facilmente. Acho que esse foi um conselho difícil naquela época. Acho que é um conselho difícil hoje. Ele disse que recebeu um chamado do comissário de educação da igreja, Neil A. Maxwell. A advertência, feita pelo presidente Kimball, para que pudéssemos nos afastar facilmente, tornou-se realidade. Foi um chamado para deixar o que parecia ser uma situação familiar idílica, para servir em uma designação em um lugar sobre o qual eu nada sabia. Nossa família estava pronta para deixar aquele tempo e lugar abençoados, porque um profeta em um templo sagrado, um lugar de revelação, viu um evento futuro para o qual estávamos preparados. Cara, é mais fácil falar do que fazer, não é? Mais uma vez, o presidente Kimball disse para vivermos de modo que, quando o chamado chegar, possamos nos afastar facilmente, talvez facilmente em alguns aspectos, mas acho que é isso que estão sendo solicitados a fazer. Isso é difícil? Seria difícil para nós? Você tem essa ideia concorrente de florescer onde está plantado, criar raízes, mas estar pronto para ir de modo que possa se afastar facilmente? Isso é difícil. Isso é difícil. John, sua citação do presidente Aaron me fez lembrar de algo. Recebi um e-mail do meu amigo Brad Boyce, que trabalha para a igreja. Ele me indicou algo que eu não tinha visto antes. Se você entrar no aplicativo da Biblioteca do Evangelho e tocar em Vem e Segue-me na Biblioteca do Evangelho. Os manuais são exibidos como de costume, mas há uma nova seção chamada Insights dos Apóstolos, na qual, uma vez por mês, os apóstolos ensinam um pouco sobre as sessões que estamos vendo. Neste mês, há um vídeo chamado Vós sois chamados para realizar a coligação, com o Elder e a irmã Gong. Espero que todos possam dar uma olhada neles. Até agora temos um vídeo do Elder Kearon, do Elder Uchtdorf, do Elder Bednar, do Elder Renlund e do Elder Andersen. Esses vídeos são chamados de Insights dos Apóstolos e tratam de algumas sessões específicas. De volta a você, Christopher. Sim, então essa sessão 38 foi recebida em janeiro de 1831. Portanto, essa é a primeira revelação recebida no novo ano civil aqui. Ela é recebida em uma conferência trimestral que a igreja organizou em Fayette naquela época. Assim, ela foi realizada de 2 a 5 de janeiro, e há 2 revelações adicionais recebidas, que agora temos como sessões 39 e 40, que também foram recebidas nesta conferência. Essas revelações, ao contrário da sessão 38, não são dirigidas à igreja como um todo, mas são dirigidas ou falam especificamente sobre um homem em particular, um homem que por 150 anos permaneceu um mistério para os historiadores. Trata-se de um homem chamado James Covell. Se você estiver lendo suas escrituras em uma edição anterior a 2013, sua cópia das escrituras em papel, o nome dele será escrito Covell. A nota de cabeçalho histórica o identificará como um ministro batista. Se você estiver olhando as escrituras em seu iPad ou telefone ou em um conjunto de escrituras impressas, escrituras em papel publicadas desde 2013, seu nome será escrito Covell e ele será identificado como um pregador metodista e não batista. Então nós o encontramos. Finalmente o encontramos. O crédito aqui vai para os documentos de Joseph Smith e contarei mais sobre essa história em 1 minuto se você quiser. É algo muito legal e quero me aprofundar na história. Mas talvez por enquanto eu queira simplesmente observar que James Covell era um pregador metodista que foi atraído pela mensagem que encontrou nessa conferência em Fayette e que expressou seu desejo de ser batizado lá. Portanto, a sessão 39 é a mensagem de Deus para James Covell, na qual ele o chama para uma missão e promete bênçãos realmente incríveis. E no dia seguinte, é seguida pela sessão 40, na qual ficamos sabendo que Covell acabou decidindo não se unir à igreja e retornou aos seus antigos princípios e ao seu povo. Há alguns motivos pelos quais estou realmente animado para discutir essas sessões. Primeiro,
James Covell é minha figura favorita mencionada em Doutrina e Convênios. Eu absolutamente adoro esse homem e estou animado para falar mais sobre ele hoje. Digo isso na esperança de que isso realmente surpreenda alguns leitores, porque o que aprendemos sobre ele nessas revelações é que, depois de inicialmente receber a palavra com alegria, ele foi imediatamente tentado por Satanás, sucumbiu ao medo da perseguição e aos cuidados do mundo, e como resultado, quebrou meu convênio. Talvez nenhuma dessas coisas pareça digna da adoração do professor Jones aqui. Estou animado para explicar por que admiro o Dr. James Covell. Ele é médico, além de pregador, e depois quero sugerir especificamente porque acho que sua história, incluindo a sessão 40 e o que encontramos lá, deveria ser uma mensagem de esperança e uma mensagem de graça para os santos dos últimos dias hoje. Ela mostra, creio eu, mais do que qualquer outra coisa, que a mão de Deus está continuamente estendida. Que mesmo quando cometemos erros, mesmo quando chegamos ao ponto de quebrar nossos convênios, Deus não desiste de nós, que Ele ainda está lá, ainda quer nos encontrar onde estamos e ainda quer tirar o melhor proveito do que pode ser uma situação ruim. Essa é a principal coisa sobre a qual estou realmente animado para falar hoje. Em segundo lugar, para conseguir isso, para ver isso, precisamos nos aprofundar na história de James Covell, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que na época era chamada de Igreja de Cristo, e na história inicial da religião nos Estados Unidos, na rivalidade religiosa, na divisão entre batistas e metodistas e na forma como isso moldou os Estados Unidos, no momento em que a Igreja entrou em cena. Essas revelações nos apresentam um estudo de caso realmente fascinante que, em última análise, mostra como a compreensão do contexto histórico e a consulta a alguns dos recursos sobre os quais falamos anteriormente podem iluminar essas revelações e dar a elas um significado que de outra forma poderíamos perder. Sim, você sente falta de conhecer um pouco dos bastidores. E, John, não é por isso que trazemos pessoas como o Dr. Jones para o programa? Quero dizer, isso nos deixa animados para quase virar o palco e ver o que há nos bastidores. Estou realmente feliz por você estar falando sobre isso, porque usei a sessão 40 em particular para falar sobre as ervas daninhas que Jesus identifica na parábola do semeador em Mateus 13 e ei, aqui está um exemplo de como você pode ser eliminado. Eu acho que talvez você vá mudar meu coração em relação a isso, por isso estou ansioso pelo que você vai nos ensinar. Se eu conseguir mudar o coração de alguém a respeito de James Covell, o dia de hoje terá sido um sucesso para mim. Incrível. Antes de nos aprofundarmos muito nas sessões 39 e 40, podemos voltar às sessões 37 e 38? Citamos algumas passagens delas. Não quero deixar de lado essas revelações. Acho que elas são muito importantes para entender o que encontramos nas revelações a James Covell, nas sessões 39 e 40, mas também por si só. Como historiador, muitas vezes fico muito empolgado com o contexto, e depois me esqueço do texto. Quero ter certeza de que não estamos negligenciando o texto das próprias revelações aqui. Você entendeu. Christopher, se entendi bem, você disse que a sessão 37 é 30 de dezembro? Sim. E acho que a sessão 40 está em algum lugar na primeira semana de janeiro. Portanto, esta é uma semana. Esta é uma semana selvagem. Sim, uma série rápida de revelações aqui. Espero que eu já tenha dado uma boa base para a sessão 37 em termos de história, e é uma revelação bem curta. Ela chega até nós hoje em apenas 4 versículos. Podemos lê-la em sua totalidade? Muito bem. Aqui vamos nós. Sessão 37. Eis que vos digo que não é conveniente para mim que continueis a traduzir até que vades a Ohio. Isso por causa do inimigo e por vossa causa, e também lhe digo que não irá até que tenha pregado o meu evangelho naquelas regiões e fortalecido a igreja onde quer que ela se encontre, e mais especialmente em Colesville, pois eis que eles oram a mim com muita fé. Versículos 3 e 4, e novamente, um mandamento que dou à igreja, de que é conveniente para mim que eles se reúnam no Ohio. E eles estavam juntos ali aguardando o retorno de meu servo Oliver. Novamente, esse é o retorno de Oliver Cowdery de sua missão aos Lamanitas.
Nessa mesma sessão, Joseph Smith e Sidney Rigdon também receberam o mandamento de pregar o Evangelho e fortalecer a igreja onde quer que ela se encontrasse e, mais especialmente, em Colesville. Graças ao Hank, sabemos que existem esses 3 ramos da igreja espalhados pelo norte do estado de Nova York. Portanto, antes de partir para Ohio, a dupla faz exatamente isso. Depois de visitar Colesville e os outros ramos da igreja em Nova York, eles realizam a primeira conferência trimestral do novo ano em 2 de janeiro, começando em 2 de janeiro de 1831 em Fayette. Lá, Joseph Smith compartilha com os santos reunidos, a revelação que ordena que todos se reúnam coletivamente em Ohio. Lá, ele também recebe a segunda revelação que estamos lendo hoje. Essa é a sessão 38, e o Senhor começa tranquilizando os santos. Meus olhos estão sobre vós. Estou no meio de vós, embora não me possais ver, mas logo me vereis, e sabereis que eu sou, pois o véu da escuridão logo se rasgará. E aquele que não for purificado não suportará o dia. Portanto, cingi vossos lombos e preparai-vos, eis que o reino é vosso e o inimigo não o vencerá. Muito bem, podemos ler isso como uma promessa de que a segunda vinda de Cristo acontecerá em breve. Provavelmente é assim que os santos que a ouviram a interpretam. Também podemos pensar nisso como uma referência a algumas das bênçãos e coisas prometidas que ocorrerão em Ohio. Quando os santos chegaram lá, pensem novamente na construção e dedicação do templo de Kirtland e na aparição do Senhor, bem como de vários seres angelicais e profetas do passado, além da aparição de muitos outros seres angelicais para as centenas de pessoas reunidas na dedicação daquele templo no início de 1836. Mas nem tudo é emoção aqui. Há algumas coisas assustadoras, pelo menos algumas coisas que parecem assustadoras nessa revelação também. O Senhor observa que nem todos estão limpos diante dele, que toda a carne está corrompida diante de mim, e que os poderes das trevas prevalecem sobre a terra entre os filhos dos homens, o que faz com que o silêncio reine e toda a eternidade sofra, e os anjos estejam aguardando a grande ordem de ceifar a terra para colher o joio para que seja queimado. Que horror! O puxa é uma espécie de comentário adicional, certo? O Senhor não diz, caramba, mas isso dá algum crédito a John da maneira como você mencionou que ensinou e pensou sobre as 2 sessões seguintes aqui, especialmente o versículo 40. O Senhor está falando com os santos sobre separar o trigo do joio. Ele está falando sobre queimar o joio em preparação para a sua segunda vinda. Mas a mensagem repetida aqui pelo Senhor aos santos na sessão 38 é: sejam fortes, não temam e continuem assegurando que o reino é seu. É então que ele lhes diz que em pouco tempo os levará a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, sobre a qual não haverá maldição quando o Senhor vier, e que ele a dará a vocês como a terra de sua herança e a herança de seus filhos para sempre, enquanto a terra estiver de pé, e vocês a possuirão novamente na eternidade, sem mais passar. Aqui está a prometida Nova Jerusalém, não para onde eles estão indo em Ohio, mas para outro lugar. O Senhor então dá alguns conselhos adicionais que nos levam ao versículo 32. Algum de vocês tem a seção 38, versículo 32? Você conseguiu. Doutrina e Convênios, capítulo 38, versículo 32. Portanto, por esta razão vos dei o mandamento de que fosseis para o Ohio, e lá vos darei minha lei, e lá sereis investidos de poder do alto. Muito bem. Em Ohio, o Senhor vai reunir seu povo. Ele vai lhes entregar sua lei e vai dotá-los de poder do alto. E como lemos nos versículos subsequentes, ele o fará, e estou lendo o versículo 33 aqui. Dali sairá todo aquele que eu quiser entre todas as nações, e lhes dirá o que devem fazer. Porque tenho uma grande obra reservada, pois Israel será salvo, e eu o conduzirei aonde quer que eu queira, e nenhum poder deterá a minha mão. E pulando da 34 para a 35, os santos cuidarão dos pobres e necessitados, e os socorrerão para que não sofram, e os enviarão para o lugar que lhes ordenei. Portanto, o que é realmente interessante aqui é que temos uma articulação inicial do que consideramos hoje como a missão quádrupla da igreja. Temos a obra do templo, o Senhor vai dotá-los de poder do alto. Temos o trabalho missionário, eles irão para todas as nações. Temos o aperfeiçoamento dos santos. Israel será salva, e eu a conduzirei aonde quer que eu queira, e nenhum poder deterá minha mão. E temos o cuidado com os pobres e necessitados.
Os santos devem olhar para os pobres e necessitados e administrar seu alívio para que não sofram, certo? O que o Senhor está fazendo aqui é preparar essas pessoas para Sião. E Sião está intimamente ligada à prometida Nova Jerusalém. Como observei anteriormente, pelo menos alguns dos santos ficaram um pouco nervosos ou sobrecarregados com a ideia de deixar Nova York e se mudar para Ohio. O Senhor novamente aborda essas preocupações, e esse é o versículo que pulei no versículo 34. E agora dou à igreja nestas partes o mandamento de que certos homens dentre eles sejam designados pela voz da igreja, e que cuidem dos pobres e necessitados, e administrem seu alívio para que não sofram, e enviem-nos para o lugar que lhes ordenei. Os santos deveriam então vender suas fazendas e casas, e se não pudessem vendê-las, deveriam tentar alugá-las. E se não conseguissem alugá-las, deveriam simplesmente deixá-las. Deus tinha algo maior reservado para eles e prometeu estar aqui para cuidar deles e zelar por eles. Uau! Obrigado por mencionar a quádrupla missão da igreja e por extraí-la desses versículos. Eu adoraria dizer sim. Sempre soube que isso estava lá, mas não sabia que estava lá. Assim, nessa conferência de Fayette, em janeiro de 1831, estavam reunidos não apenas os membros da igreja, mas também, como já era costume naquela época, conversos em potencial e pessoas interessadas. Muitos dos que estavam presentes foram batizados imediatamente após a conferência e se juntaram aos santos em sua jornada para Ohio no final daquele mês. Entre os presentes estava James Covell, novamente um ministro protestante experiente, que evidentemente acreditou na mensagem que ouviu e buscou mais instruções do Senhor, que foram recebidas na forma da revelação que agora temos como seção 39. Ela foi recebida em 5 de janeiro, o último dia da conferência. Nela, o Senhor prometeu a James Covell que, se ele obedecesse à revelação dada e fosse batizado, receberia uma obra maior. E essa obra maior era pregar a plenitude do meu evangelho, edificar minha igreja e trazer Sião à luz em preparação para a segunda vinda de Cristo. Agora, isso é, e eu me sinto engraçado chamando isso de padrão, mas com base em revelações anteriores, isso é bastante padrão. Isso é o que o Senhor diz às pessoas quando elas são chamadas para a missão, mas é único entre as revelações recebidas até hoje. Essa revelação é imediatamente seguida pela seção 40. É uma revelação recebida no dia seguinte que diz a Joseph Smith por que James não obedeceu à ordem que recebeu. De acordo com essa segunda revelação, Tiago sucumbiu às tentações de Satanás, ao medo da perseguição e aos cuidados do mundo. Novamente, a lição para os outros, inclusive para nós, parece inicialmente bastante clara ao ler a seção 40. Colocar os mandamentos de Deus acima de tudo, acima dos cuidados do mundo, confiar em suas promessas para guiar nossa vida. Caso contrário, seremos abandonados às tentações de Satanás. Espero poder complicar um pouco essa narrativa. Quero deixar claro que não estou sugerindo que o Senhor não tenha dito isso na seção 40, ele disse. E se essa é a lição que tiramos, essa é uma lição perfeitamente válida, mas não creio que seja a lição completa que o Senhor tem para nós na pessoa de James Covell e em sua experiência. Portanto, para entender essa mensagem mais completa, precisamos realmente nos aprofundar em quem é James Covell. Como observei anteriormente, os historiadores lutaram por 150 anos para identificar quem era James Covell. Acho que os motivos são bastante interessantes. Assim, quando Doutrina e Convênios foi publicado pela primeira vez, em 1835, a primeira edição de Doutrina e Convênios, as duas revelações que falavam de Covell foram incluídas nas seções 59 e 60. As notas de rodapé de cada uma dessas revelações, na época, escreviam o sobrenome Covell, C-O-V-I-L-L, em vez de Covell, C-O-V-E-L. Nas primeiras versões manuscritas das revelações, ele é chamado simplesmente de James ou James C. É assim que ele é identificado no Livro de Mandamentos, publicado em 1833, apenas James C. Portanto, ele é James ou James C. E então, em algum lugar em 1835, eles recebem o sobrenome Covell, C-O-V-I-L-L. Em 1839, enquanto preparava a história de Joseph Smith, o manuscrito da história da igreja, James Mulholland, o escrevente de Joseph Smith,
acrescentou alguns detalhes adicionais sobre Covell. Ele observou que Covell procurou Joseph Smith pela primeira vez após a conferência da igreja em Fayette e observou que Covell havia sido ministro batista por cerca de 40 anos. Ele também observou que, ao rejeitar a primeira revelação, Covell retornou aos seus antigos princípios e ao seu povo, e essa era a base do que os historiadores sabiam sobre James Covell de 1839 até 2009. Se você olhar Doutrina e Convênios em uma versão anterior a 2013, a nota de rodapé repete essa informação que podemos rastrear até 1839. Em 2005, os historiadores tomaram conhecimento de uma coleção de revelações manuscritas chamada Livro de Mandamentos e Revelações. Isso foi descoberto durante uma busca no cofre de arquivos da primeira presidência, realizada em nome dos documentos de Joseph Smith. Naquela época, lá ainda em seus primeiros anos, em 2005, em busca de quaisquer documentos que pudessem estar naquele cofre relacionados a Joseph Smith, quaisquer documentos que ele pudesse ter escrito, ditado ou recebido. E entre as coisas que eles encontraram novamente, estava essa coleção de documentos manuscritos chamada Livro de Mandamentos e Revelações. Ele foi mantido nas mãos de John Whitmer entre 1831 e 1835 e contém o que se tornou, após sua descoberta, as primeiras versões manuscritas sobreviventes de várias das primeiras revelações de Joseph Smith. Portanto, isso foi algo muito empolgante para os historiadores. Finalmente localizamos as primeiras versões manuscritas dessas revelações. Mesmo que essas revelações não contivessem nenhuma informação nova, os historiadores teriam se entusiasmado com isso pelo simples fato de ser uma versão um pouco anterior. Mas acontece que essas revelações, de fato, incluíam algumas diferenças e algumas informações adicionais. Assim, embora o texto das revelações recebidas por Joseph Smith e dirigidas a James Covell em janeiro de 1831 não difira substancialmente das revelações como as temos agora, há um índice na parte de trás do livro de Mandamentos e Revelações, um índice mantido à mão, no qual se observa que James Covell, identificado aqui como James, era um sacerdote metodista. O conhecimento recebido era de que ele era batista, e agora temos essa versão anterior da revelação que o identifica como metodista. Fiquei sabendo dessa descoberta em 2009, na reunião anual da Associação de História Mormon, acho que foi em St. George, Utah, naquele ano. Então, eu estava sentado mais ou menos no fundo, preparando meu trabalho que deveria apresentar mais tarde naquele dia, e estava ouvindo uma apresentação plenária logo no início. Foi provavelmente no sábado de manhã, quando membros da equipe do projeto Joseph Smith Papers compartilharam algumas de suas descobertas sobre esse livro de mandamentos e revelações. E uma delas, que meu colega e amigo íntimo Robin Jensen mencionou quase de passagem, como se ninguém fosse se importar, era que James Covell era agora um pregador metodista em vez de batista. Na época, eu era um estudante de mestrado na Universidade Brigham Young e estava terminando de escrever uma tese de mestrado que analisava os conversos metodistas da igreja primitiva e sua influência na forma e na estrutura da igreja em seus primeiros anos. Então, meus ouvidos imediatamente se aguçaram e pensei: será que saber que James Covell é metodista em vez de batista pode realmente mudar a maneira como lemos a seção 39? Pode realmente fornecer alguma visão sobre por que ele tomou as decisões que tomou, tanto em termos de inicialmente ser atraído para a igreja e a mensagem que ouviu na conferência de Fayette, quanto em sua decisão de finalmente se afastar? Entrei em contato com uma amiga, Rachel Cope, que agora é sua colega lá, Hank, da História da Igreja. Na época, Rachel estava trabalhando para a revista Universidade Brigham Young Studies Quarterly, e ela disse: sim, se você estiver interessado em escrever uma espécie de breve nota histórica sobre por que o fato de saber que ele é metodista em vez de batista muda a nossa leitura dessa revelação, eu ficaria muito feliz em recebê-la aqui e a enviaremos para revisão por pares e veremos se podemos publicá-la. E eu pensei: legal, essa é uma publicação divertida em potencial. Não deve dar muito trabalho. Talvez eu precise de uma semana para me sentar e realmente pensar sobre isso, e vou enviá-lo. Foi o que fiz. Acho que o rascunho inicial tinha umas 5 ou 6 páginas em espaço duplo, não muito extenso aqui,
mas como alguém que esteve imerso nos últimos 2 ou 3 anos no mundo dos cristãos evangélicos do início do século XIX, batistas e metodistas, pensei, nossa, saber que ele é metodista em vez de batista muda a maneira como lemos as sessões 39 e 40. Escrevi este texto e o enviei para ela. Nesse meio tempo, tomei conhecimento do livro de Stephen Harper, Fazendo Sentido de Doutrina e Convênios, de 2008, e entrei em contato com o Dr. Harper depois de ler o seguinte em sua nota histórica sobre a sessão 39. Covell foi ministro por 40 anos e depois fez o convênio de obedecer à vontade do Senhor conforme revelada a Joseph Smith, mas ele havia sido um ministro metodista, não batista. Não há sinal de Covell nos registros da BAP, mas um James Covell, escrito C-O-V-E-L, aparece nos registros metodistas a partir de 1791, exatamente 40 anos antes de a sessão 39 ser recebida, e novamente um lembrete de que ele foi chamado de ministro batista por 40 anos. Certo? Acontece que ele foi um ministro metodista por 40 anos, Stephen Harper. E ele deu crédito a Sherilyn Farnes, sua assistente de pesquisa na época, que agora também leciona a história da igreja lá, acho que como professora adjunta, como instrutora lá, ele deu crédito a ela por ter feito a maior parte dessa pesquisa. Portanto, quero ter certeza de que ela receberá o crédito por isso. E eles o encontraram começando nos registros metodistas em 1791, quando ele foi nomeado pregador itinerante em Connecticut. Ele escreveu em vários circuitos metodistas durante 4 anos como pregador itinerante. Em 1795, casou-se com uma mulher chamada Sarah Gould, filha de um pregador metodista. Ele escreveu o circuito de Lynn, Massachusetts, por 1 ano antes de se localizar, de modo que os primeiros pregadores metodistas eram todos itinerantes. Eram todos pregadores itinerantes, semelhantes aos primeiros missionários santos dos últimos dias que viajavam por aí. Mas, em geral, quando se casavam, eles se localizavam, o que significa que se tornavam pregadores locais e talvez presidissem uma congregação local ou pelo menos ajudassem a pregar e a supervisionar as coisas lá. Ele faz isso. Então, ele se estabeleceu, criou uma família, aparentemente praticou medicina e, em grande parte, depois saiu dos registros metodistas. Isso é o que Stephen Harper escreveu em 2008. Sarah e James tiveram um filho, James Jr., que seguiu o pai no ministério. Os Covells mudaram-se para o Maine e depois para Poughkeepsie, Nova York, por volta de 1808. Não está claro onde eles estavam quando ouviram falar de Joseph Smith e do Evangelho restaurado por volta de 1830, mas é provável que ainda estivessem em algum lugar de Nova York. Portanto, essa foi a extensão do que Steve Harper e Sherilyn Farnes conseguiram encontrar. Achei isso muito empolgante porque agora tínhamos uma figura histórica real que havíamos identificado. Eu ainda não tinha 100% de certeza de que esse era o nosso James Covell, mas pelo menos essas descobertas iniciais correspondiam mais ou menos a isso. Então, depois que comecei minha tese naquele verão, e minha esposa e eu estávamos nos preparando para nos mudarmos para Williamsburg, Virgínia, para estudar mais, comecei a ler atentamente essas 2 revelações e fiquei surpreso e encantado com as maneiras pelas quais a afiliação religiosa de Covell mudou minha leitura delas. Os batistas e os metodistas eram rivais ferrenhos nos Estados Unidos da Idade Média e ambos eram as igrejas evangélicas mais bem-sucedidas da época. Portanto, essas são as 2 maiores igrejas protestantes e as 2 que mais cresciam nos Estados Unidos em 1830. Sim, faça uma definição rápida para nós, Christopher. Antes da guerra, portanto, guerra ante-before bellum. Portanto, esse é o período da história antes da Guerra Civil do Zemansmanau. Certo? Certo. Continue, Christopher. Isso é emocionante. Fico muito animado com isso. Espero que não haja problema. Os batistas e os metodistas compartilhavam o compromisso com o proselitismo e a pregação do evangelho, mas também diferiam em pontos-chave da doutrina e da organização da igreja, entre outras coisas. E esses temas imediatamente se destacaram para mim ao reler as sessões 39 e 40. E, novamente, redigi uma breve nota histórica para os estudos da Universidade Brigham Young. Enviei-a e não pensei mais no assunto até receber o feedback dos editores de lá, e eles disseram,
Ei, isso é ótimo. Estamos muito entusiasmados com isso, estamos interessados em publicá-lo. Mas gostaríamos de saber mais sobre o assunto. Mas gostaríamos de saber mais sobre James Covell. Vocês se aprofundaram mais em quem ele era? Encontramos mais detalhes sobre ele? Temos 100% de certeza de que esse é o cara? E eu disse, não sei, deixe-me dar uma olhada. Eu já estava planejando uma visita de pesquisa naquele verão a Madison, Nova Jersey, onde estão os maiores arquivos metodistas. Eles estão alojados na Drew University e esses são os arquivos da Igreja Metodista Unida de sua Comissão Geral de Arquivos e História. Pense na versão deles do Departamento de História da Igreja em Salt Lake City. Eu já havia feito pesquisas lá antes, conhecia bem o arquivista, então entrei em contato com eles e disse, vou até lá, vou pesquisar sobre esse cara. Se vocês puderem dar uma olhada com antecedência e ver se encontram alguma coisa, me avisem. Passei 2 semanas em Madison, Nova Jersey, todos os dias de 8 a 9 horas por dia, examinando jornais metodistas, documentos manuscritos metodistas, atas de reuniões, procurando qualquer coisa e tudo o que pude encontrar sobre James Covell com a ajuda de Chris Anderson e Corey Flick, 2 dos arquivistas de lá. Aos poucos consegui juntar as peças da vida e da carreira de pregação de James Covell. Encontrei até 2 cartas que ele escreveu e que foram publicadas em jornais. Isso foi muito interessante para mim. E sua vida acabou sendo ainda mais interessante do que eu imaginava inicialmente. Acabei expandindo bastante a nota histórica de 6 páginas em um artigo de cerca de 30 páginas que enviei para a Universidade Brigham Young Studies. E depois de algumas rodadas de revisão por pares, ele foi aceito e publicado em 2012. O que eu não sabia é que a igreja também estava no processo de refazer as escrituras. Naquele momento, em 2012, eu estava me preparando para uma nova edição das escrituras. Todas as escrituras, incluindo doutrina e convênios, e muitas das mudanças e atualizações, mudanças tanto no texto das revelações em doutrina e convênios, mas também, especialmente, nas notas históricas e nas informações de fundo, viriam das descobertas do projeto Joseph Smith Papers. Quando essas novas escrituras foram publicadas em 2013, a primeira coisa que fiz, com muita arrogância, foi ir para as sessões 39 e 40. Acho que não folheei. Sim. Eu dei uma olhada na internet porque, quando elas foram publicadas pela primeira vez, eu só tinha acesso a elas pela internet e fiquei encantado ao ver que Covell agora era identificado como um pregador metodista em vez de batista, e que seu nome agora era escrito C-O-V-E-L, em vez de C-O-V-I-L-L, tanto no texto das revelações quanto nas notas históricas. Portanto, esse foi um momento muito empolgante para mim. Sou um jovem estudante de pós-graduação, casado há pouco tempo, e algo que publiquei ajudou a provocar algumas mudanças, algumas atualizações nas escrituras. Devo lhe dizer que os 2 arquivistas metodistas com quem trabalhei acham que isso é a coisa mais legal do mundo. Eles disseram, espere, a pesquisa que você fez aqui nos arquivos acabou resultando em mudanças nas escrituras dos santos dos últimos dias. Eles fizeram um comunicado à imprensa sobre isso. Foi muito empolgante. Isso é fantástico. E espere, você não disse que isso levaria cerca de 1 semana? Sim, foi isso que pensei. Pensei em passar 1 semana nisso, sabe? E desenvolver um pouco o assunto. Acabei consumindo a maior parte do verão e alguns dos anos seguintes. Então, isso é interessante para um historiador. Descobrimos que ele é metodista, não é batista. E agora sabemos a grafia correta de seu nome. Achamos que realmente encontramos a figura histórica que é esse cara. Mas por que tudo isso importa? O que isso muda em nossa leitura dessas revelações? Por que os ouvintes do Follow Him se importam com isso? Deixe-me sugerir algumas coisas. Saber que ele é metodista em vez de batista nos ajuda a entender melhor o apelo do que Covell ouviu na Conferência de Janeiro de 1831. Não apenas os metodistas tinham maior probabilidade de se unir à igreja primitiva do que os batistas, mas algo entre 35% e 40% da primeira geração de santos dos últimos dias veio de origens metodistas. Isso inclui M. Smith, isso inclui Brigham Young, isso inclui vários líderes muito importantes, mas também apenas entre os membros gerais da igreja. Acho que também. John Taylor e Wilford Woodruff. Sim, Lorenzo Snow, sim. 8 dos 12 apóstolos originais. Sim, e assim por diante.
Até mesmo Joseph Smith fala sobre como se sentiu atraído pelo metodismo. Mas James Covell não era um metodista qualquer, embora tenha sido inicialmente batizado e ordenado na Igreja Metodista Episcopal, a precursora do que hoje é a Igreja Metodista Unida. Essa é a maior expressão institucional do metodismo no início dos Estados Unidos. Em 1820, Covell realmente deixou a Igreja Episcopal Metodista e se uniu a um grupo chamado Sociedade Metodista de Nova York. Esse é um grupo dissidente com sede na cidade de Nova York que se separou da Igreja Metodista Episcopal por causa, entre outras coisas, da questão do aumento da riqueza e da respeitabilidade entre os metodistas e do tratamento que davam aos pobres e necessitados e aos marginalizados da sociedade. Então, quando Covell participa dessa conferência em Fayette, em janeiro de 1831, o que ele ouve? Aqui está uma revelação ditada por Joseph Smith, que ordenava que cada membro da igreja estimasse seu irmão como a si mesmo e praticasse a virtude e a santidade diante de mim e da igreja em geral, para organizar, cuidar dos pobres e necessitados e administrar seu alívio para que não sofressem. É provável que Covell tenha se sentido tocado por ela, não apenas por ser de origem metodista, mas por essa linha muito específica do metodismo. A conexão entre a 38 e 39 é maravilhosa, onde você nunca a teria visto antes. Na verdade, a seção 38 tem uma parábola. É Jesus contando uma parábola, mas ela não está em nosso Novo Testamento. No versículo 26, pois qual é o homem entre vós que, tendo 12 filhos que o servem obedientemente e não faz acepção deles, diz a um: veste-te com mantos e senta-te aqui, e ao outro: veste-te com trapos e senta-te acolá. E olhando para seus filhos diria: sou justo? Isso teria ressoado em James? Sim, ele teria achado isso muito, muito especificamente atraente. Assim, da mesma forma que suas experiências como metodista o condicionaram, como a tantos outros, a aceitar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo em 1830 e em 1831, sua experiência provavelmente também moldou sua resposta à revelação que lhe foi dirigida na revelação recebida em 5 de janeiro. Essa é Doutrina e Convênios 39. É ordenado a Covell que se levante, seja batizado e lave seus pecados. Os santos dos últimos dias, é claro, insistiam na imersão de adultos, ou pelo menos na imersão após atingir a idade da responsabilidade. Essa mesma frase pode de fato ter repelido Covell em algum nível. Os metodistas não se opunham tanto ao batismo por imersão, quanto se opunham à insistência de seus rivais batistas de que a imersão de adultos era a única forma aceitável de batismo no início do século XIX. Temos metodistas e batistas, e há todos os tipos de relatos sobre isso, perseguindo uns aos outros sobre a questão específica da forma adequada de batismo. Bem, eles discutem sobre o batismo infantil versus o batismo adulto. Eles discutem sobre o batismo por imersão versus o batismo por aspersão ou derramamento. Mas há um poema realmente fantástico que um metodista do início do século XIX escreveu sobre essa questão específica e que me encanta muito. E o fato de escrever poesia sobre isso, você diz: vá ler as Escrituras, e nelas você encontrará a ordenança da imersão ordenada a todos nós. Como você pode ser imerso? Não conseguimos encontrar a palavra? E se estiver em sua Bíblia, tenho certeza de que não está em sua mente. Mas quando você os imerge, o que achamos errado, meu coração treme porque você acha que o trabalho está feito. Você diz que meu Senhor é batista. Como você percebe que nunca houve um batista, mas um que batizou, sua caridade é escassa, e isso o mundo pode ver. Se você não desiste da imersão, então não podemos concordar. Eu simplesmente adoro o fato de estarem escrevendo poemas sobre isso. Estão escrevendo poemas sobre isso. É possível e até provável que a ordem de ser batizado por imersão não agrade a James Covell. É possível que ele tenha sido criado nessa cultura em que se discutem essas coisas, e isso é tão importante para ele que é realmente difícil ouvir o mandamento do Senhor de se levantar e ser batizado, de ser imerso na água. Ok, mas isso não é tudo nessa mesma revelação. Covell também foi ordenado a servir uma missão, mas foi-lhe dito:
Não foste chamado para ir aos países do leste, mas foste chamado para ir a Ohio, onde presumivelmente ele ajudaria a edificar a igreja em seu novo centro geográfico. É possível que, quando Covell ouviu essas palavras em 1831, ele tivesse 62 anos de idade e estivesse percorrendo um circuito como pregador em tempo integral por 4 décadas. É possível, e me parece até provável, que ele estivesse cansado de fazer isso e não tivesse interesse em desenraizar sua família, sua esposa e filhos, e se mudar várias centenas de quilômetros para o oeste. Não se trata apenas de não quero desarraigar minha família novamente ou não quero deixá-la. Há também algo mais profundo acontecendo aqui. Entre os motivos pelos quais a Sociedade Metodista de Nova York, esse é o grupo metodista ao qual Covell é filiado, se separou da Igreja Episcopal Metodista em 1820, foi o que eles chamaram de tirania eclesiástica, na qual o bispo metodista ditava para onde os pregadores deveriam ser enviados. Covell e outros que saíram e formaram a Sociedade Metodista, que mais tarde se tornou parte de um grupo chamado Igreja Protestante Metodista, acreditavam que os próprios pregadores deveriam ter mais voz ativa nos locais para onde eram enviados ou designados. Embora a Igreja de Cristo primitiva abrisse seu sacerdócio a todos os homens em boa situação e prometesse a cada um de seus membros o direito a dons espirituais, revelação pessoal e o dever de proclamar o Evangelho, ela também colocava a autoridade diretamente nas mãos de seu elder-presidente Joseph Smith e de seu segundo elder Oliver Cowdery, e essa autoridade profética centralizada, especialmente localizada nas mãos de alguém que, em comparação com Covell, era jovem, inexperiente e sem instrução. Certo? Provavelmente não agradava a esse ministro sênior de 62 anos e 4 décadas de experiência. Isso pode ser difícil. Ele é apenas uma criança. É exatamente isso. Algumas pessoas acham Joseph Smith muito atraente, mas também temos registros de pessoas que o encontram pela primeira vez e dizem: não é assim que eu esperava que um profeta fosse. Essa parece ser a situação de James Covell aqui na nota de cabeçalho histórica que acompanha a seção 40. Soubemos que depois de receber essa revelação inicial em 2008, 5 de janeiro, Joseph Smith, o profeta, e Sidney Rigdon receberam outra no dia seguinte, em 6 de janeiro, antes do registro dessa revelação. A história do profeta afirma que, como James Covell rejeitou a palavra do Senhor e voltou a seus antigos princípios e povo, o Senhor deu a mim e a Sidney Rigdon a seguinte revelação. Como tenho falado muito, posso pedir a vocês dois que leiam apenas esses 3 versículos curtos na seção 40 aqui? Sim. Eis que em verdade vos digo que o coração de meu servo James Covell era reto diante de mim, pois ele fez um convênio comigo de que obedeceria a minha palavra e recebeu a palavra com alegria. Mas logo Satanás o tentou e o medo da perseguição e os cuidados do mundo fizeram com que ele rejeitasse a palavra. Portanto, ele quebrou meu convênio e cabe a mim fazer com ele o que me parecer melhor. Amém. Obrigado, John. O manual vem e segue-me, não enfoca muito esses versículos e talvez seja melhor assim. Mais uma vez, isso não é exatamente gentil e amoroso da parte do Senhor. É algo bastante severo e a implicação para todos nós é clara. Não façam isso. Sim. Há aqui uma espécie de advertência para nós. Quantas vezes cada um de nós já deixou que os cuidados do mundo nos distraíssem das coisas do Senhor? Para mim, muitas vezes nem consigo imaginar. Eu não sei se isso já aconteceu. Foi isso que eu quis dizer. Eu não ia chamá-lo de Hank. Quero me concentrar aqui nas palavras finais dessa segunda revelação a Covell. Cabe a mim fazer com ele o que me parecer bem. Amém. À primeira vista, isso pode soar como uma ameaça. Certo. Parece um pouco sinistro. Sim, ele sucumbiu às tentações de Satanás. Ele foi atrás das preocupações do mundo e, por fim, retornou aos seus antigos princípios e pessoas, e agora eu, o Senhor, farei o que me parecer bom. Sim, há apenas um grande problema que não conheço em relação a vocês. Esse não é o Deus que eu adoro, esse Deus vingativo que é do tipo, agora posso fazer com ele o que quiser, certo? O Deus que eu adoro,
o Deus que conheço por experiência própria, o Deus sobre o qual leio nas Escrituras, é um Deus amoroso. Ele é um Deus cuja mão está continuamente estendida. E o mais legal de encontrar James Covell como uma figura histórica é que não precisamos nos perguntar como foi o resto de sua vida. Não precisamos nos perguntar o que significa para o Senhor fazer com ele o que lhe parece bom. Embora não tenhamos diários ou cartas de Covell detalhando seus pensamentos mais íntimos, sabemos as linhas gerais das 2 décadas restantes de sua vida até sua morte em 1850. Nos meses seguintes, o nome de Covell não aparece em nenhum registro metodista. Mas, em julho de 1831, ele aparece em uma carta de Orrin Miller, presidente da Conferência Gênese da Igreja Metodista Protestante, relatando que o venerável Dr. J. Covell tem pregado para uma grande congregação organizada sob seu trabalho nos últimos meses. E as mentes das pessoas foram evidentemente preparadas por sua pregação para a obra de reforma. Esperamos que nosso irmão Covell logo faça uma colheita abundante nessa vizinhança. E em setembro recebemos outro relatório. Fomos agraciados com a visita do Dr. James Covell, que pregou com muito zelo para a grande satisfação de todos que o ouviram, e finalmente em dezembro de 1831 foi publicada uma carta do próprio Covell, na qual ele descrevia seu trabalho de pregação. Portanto, decidi pegar a Bíblia e selecionar as partes que melhor se adaptassem para levar as grandes verdades nela contidas imediatamente ao povo. O trabalho abençoado ainda continua. As convicções, conversões e adesões são numerosas e frequentes. Seu colega, Orrin Miller, conclui escrevendo sobre esses mesmos eventos. Acho que nunca vi o Dr. Covell tão empenhado no trabalho como nessa reunião, e depois sem nenhuma noção do que conhecemos como santos dos últimos dias. Ele diz que parecia que o Dr. Covell havia renovado sua idade e sido ungido novamente com uma unção divina do alto. Em vez de continuar a fazer grandes coisas como missionário santo dos últimos dias em Ohio, o que não tenho dúvidas de que ele teria feito, e que eu egoisticamente gostaria que ele tivesse feito. Em vez disso, Covell foi renovado com fervor para assumir a mensagem do metodismo e pregar o Evangelho de Jesus Cristo como ele o entendia. E quero sugerir que a mão de Deus pode, de fato, ter desempenhado um papel nisso. Que o fato de Deus fazer com ele o que lhe parece bom não foi uma promessa ameaçadora de punição, mas sim a paciência com Covell, o encontro com ele onde ele estava, o conhecimento de que ele tinha que respeitar o arbítrio de Covell e tirar o melhor proveito dessa situação. Acho que aquelas pessoas a quem Covell pregava provavelmente eram verdadeiramente convertidas a Cristo. Será que elas tinham a plenitude do Evangelho conforme ensinado por Joseph Smith e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Não. Eles tinham a Bíblia e as palavras de Jesus, eles tinham oração, eles tinham pregação, sim. E eu acredito que Deus pode levar essas pessoas sinceramente à conversão em Cristo por meio de pregadores metodistas? Acredito 100%. Sim, o que isso pode fazer para alguém que está ouvindo, que pensou, meu filho ou minha filha, meu irmão, meu ex-companheiro de missão, eles rejeitaram os convênios que fizeram aqui e a punição que vão enfrentar. E aqui você está dizendo, espere um pouco, esse não é o Deus que conhecemos. Adoro o fato de que a história de fundo de alguém aumenta a forma como estendemos mais graça. Será que podemos fazer isso com todo mundo? Quando falamos sobre pessoas que não estão aqui para se defender, chamamos isso de fofoca. Isso muda pelo fato de elas terem morrido? Ainda é fofoca, não é? Elas não estão aqui para se defender e não sabemos a história completa. John, que grande percepção. Eu gostaria de falar mais sobre isso porque é muito relevante, John. Acho que ninguém que ouve nosso programa diria que não queremos que as pessoas permaneçam membros ativos da igreja. Dito isso, acho que, pessoalmente, muitos de nós, tenho certeza, podemos melhorar a maneira como falamos sobre aqueles que saem, que se tornam inativos, que vão fazer outras coisas. Já citamos Stephen Robinson aqui antes, mas vou citá-lo novamente. Ele estava falando sobre o primeiro Nefe e a Igreja do Cordeiro,
versus a grande e abominável igreja e os rótulos que colocamos nisso antes. E ele disse: assim como há pessoas nos registros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que pertencem à grande e abominável igreja, em virtude de sua lealdade a Satanás e seu estilo de vida. É bem forte. Portanto, há membros de outras igrejas que acabarão por pertencer ao Cordeiro em virtude de sua lealdade a ele e a seu estilo de vida, o que os levará a aceitar as ordenanças de salvação. Então, esta é a declaração. A distinção é baseada em quem tem seu coração, não em quem tem seus registros. Estou fazendo um breve resumo da vida de Covell aqui. Em 1836, 4 anos após esses eventos, ele finalmente deixou o cargo de presidente da Conferência de Gênese, da Igreja Metodista Protestante, e basicamente se aposentou aos 66 anos de idade, pois as pressões diárias do cargo e as responsabilidades haviam se tornado excessivas. Mas em vez de desfrutar de uma aposentadoria tranquila e relaxada, Covell e sua esposa voltaram para a cidade de Nova York, onde continuaram ativos na comunidade. Eles meio que se lançaram de volta ao trabalho. Ou, assim que eles chegam, você abre os jornais da cidade de Nova York e vê que James Covell ajudou nesta comunidade. James Covell casou-se com este casal. James Covell pregou um sermão nesta igreja local. Ele continua ativo e envolvido tanto na pregação do evangelho quanto no trabalho com os pobres e marginalizados da cidade de Nova York. E ele faz isso, pelo menos de acordo com os fragmentos de registros de jornais que temos, até sua morte em fevereiro de 1850. James Covell continua ativo e envolvido na comunidade. Ele está se casando com pessoas, pregando sermões, orientando jovens, recebendo a visita de filhos e netos. Ele vive uma vida rica e plena. Podemos ler essas revelações e extrair delas a mensagem de que este é um exemplo de alguém que não dá atenção à palavra do Senhor, que deixa que os cuidados do mundo o atrapalhem e que optou por se afastar de algumas bênçãos prometidas realmente incríveis que estão descritas na seção 39. Essa é uma leitura totalmente justa, mas não é uma leitura completa, novamente por causa das palavras finais na seção 40. Farei com ele o que me parecer bem. E novamente, não precisamos nos perguntar o que o Senhor fez com James Covell. Sabemos pela história de sua vida, mesmo que seja apenas um pouco, que Deus continuou a trabalhar por meio dele para levar as pessoas a Cristo, para ajudar os necessitados a serem boas pessoas e a viverem uma vida plena e rica. Hank, você mencionou que acha que essa pode ser uma mensagem realmente atraente para os ouvintes cujos filhos podem ter se afastado da igreja. Penso nisso regularmente com os alunos que ensinei, alunos que amei e que depois de se formarem na Universidade Brigham Young, decidiram dar um tempo ou se afastar, certo? Penso em membros da família e amigos que tomaram decisões semelhantes e acho que, em algum momento, desejei mais do que qualquer outra coisa que eles simplesmente voltassem, e ainda desejo isso porque conheço as incríveis bênçãos que o Evangelho pode proporcionar, mas o que tentei fazer foi pegar uma mensagem dessas revelações e ver a graça que Deus continuamente estende a essas pessoas e tentar imitar isso e estender essa mesma graça a elas, em vez de olhar para cada decisão que tomam como algo que eu gostaria que não fizessem. Em vez disso, buscar o bem e acreditar e ter fé que Deus pode fazer muito bem a elas. Vejo isso com membros da família. Os avós de minha esposa em El Salvador estavam entre os primeiros convertidos à igreja em um pequeno vilarejo no departamento de Usulután, em El Salvador. Eles foram os anfitriões das primeiras reuniões da igreja lá. As reuniões sacramentais eram realizadas em sua sala de estar. Os missionários adoravam eles e sua família. Minha sogra e sua irmã mais velha foram as 2 únicas crianças batizadas, pois eram as únicas que tinham idade suficiente para serem batizadas na época. E então, a Guerra Civil chegou a El Salvador. Na década de 1980, os missionários foram imediatamente retirados, e a igreja deixou de funcionar, pelo menos em algumas dessas cidades e vilarejos menores. Minha avó, a avó de minha esposa, buscando melhorar sua vida e sustentar sua família, fugiu de El Salvador e foi para os Estados Unidos, para São Francisco, Califórnia, como refugiada. Ela vive lá desde então,
Quando chegou à Califórnia, sua atividade na igreja, digamos, diminuiu. Essa era uma mulher casada e com filhos que agora vivia separada deles e fazia trabalhos braçais para tentar sustentá-los e enviar dinheiro para eles sempre que podia, inclusive na tentativa de ajudar alguns de seus filhos a migrarem para os Estados Unidos por 30 anos. A avó de minha esposa caiu na inatividade, na melhor das hipóteses, dentro da igreja, inclusive, e esse era o estado em que ela se encontrava quando a conheci há quase 20 anos. No entanto, ela continua sendo uma das pessoas mais espirituais, mais tementes a Deus e uma das melhores que conheço. Como resultado de ela continuar fazendo o bem e acreditando em Deus e de Deus encontrá-la onde ela está, ela trouxe pessoas para a igreja, embora não tenha voltado totalmente à atividade, e abençoou a vida de seus filhos, netos e bisnetos. Agora, meus filhos adoram ir visitar a abuelita em São Francisco, e eu penso nela com frequência quando leio esses versículos e penso no bem que Deus pode continuar a fazer trabalhando conosco e por meio de nós, que o trabalho dele conosco e por meio de nós não vem somente por meio daqueles que são membros da igreja ou que permanecem ativos na igreja, que ele ainda pode trazer muito bem novamente se sua mão estiver continuamente estendida para eles. A seguir, a segunda parte deste episódio. Uma das mais significativas chegou em minha caixa de entrada alguns anos após a publicação do artigo, e era de uma das descendentes de James Covell. Ela disse que estava fazendo uma pesquisa sobre a história da família dele, uma pesquisa genealógica sobre ele, e se deparou com meu artigo, que revelou todo um aspecto da vida dele sobre o qual ela e sua família não sabiam nada.